Oi, tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, que é sobre a formação do preço de venda com base na contabilidade gerencial de uma empresa de pequeno porte. Nosso grupo é formado por mim, Daniel, que irei falar sobre contabilidade gerencial, pela Elaine, que vai falar de gastos, despesas e custos fixos e variáveis, pela Larissa, que vai falar sobre preço de venda, e a Joyce, que vai finalizar e concluir nossa apresentação. Bom, para começar, queria explicar um pouco do que é a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial pode ser definida como um conjunto de técnicas e procedimentos contábeis, que fornecem informações valiosas para o processo de tomada de decisão nas empresas. Dentro de um contexto empresarial, a contabilidade gerencial volta-se ao público interno, alimentando planilhas, relatórios e outras ferramentas que fornecem dados para a corporação. Ou seja, ela que vai aumentar o conhecimento dentro de uma organização, reduzindo o risco associado com a tomada de decisões e dar um aumento na lucratividade. E para fazer isso, a contabilidade gerencial faz uma correta formação do preço dos produtos, uma delimitação do ponto de equilíbrio, uma elaboração de orçamentos, define metas e objetivos da empresa e define uma lucratividade. Além disso, a contabilidade gerencial também permite uma análise da sua empresa em comparação com as concorrentes do mercado, o que é importante para que você perceba com clareza em qual ponto está, quais os principais desafios, quais as tendências do negócio e como ele pode ser projetado. Portanto, podemos perceber que é a contabilidade gerencial que analisa e interpreta as informações contábeis, e depois, com essas informações, identifica o melhor jeito para a empresa ter um bom desempenho e lucro. Ela é de grande importância para uma empresa, pois se a empresa ter uma tomada de decisões sem o aproveitamento das informações geradas pela contabilidade, pode ser que a empresa seja conduzida ao fracasso. Agora a Elaine vai prosseguir falando sobre gastos, despesas e custos fixos e variáveis. Boa tarde, eu sou a Elaine e vou falar um pouco sobre gastos, despesas e os custos fixos variáveis dentro de uma empresa de pequeno porte. Gastos. Sobre a ótica contábil, são sacrifícios financeiros com os quais uma pessoa, organização ou governo tem que arcar a fim de atingir seus objetivos. O conceito de gasto é bastante amplo. Entre alguns exemplos de gastos, podemos citar a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, móveis, ferramentas e etc. Um gasto pode se transformar no investimento, que sucessivamente se torna um custo e uma despesa. Despesa é o gasto necessário para a obtenção de receita. São gastos que não se identificam com o processo de transformação ou produção dos bens e produtos. As despesas estão relacionadas aos valores gastos com a estrutura administrativa e comercial da empresa. Custos é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. Exemplos: matéria-prima, energia aplicada na produção de bens, e salários e encargos do pessoal de produção. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o custo fixo e o custo variável. Custo fixo são os gastos que permanecem constantes, independentes de aumentos ou diminuições na quantidade produzida e vendida. Outros custos fixos fazem parte da estrutura de negócio, exemplos: aluguéis, salário, material de limpeza, etc. Já o custo variável são aqueles que variam diretamente com a quantidade produzida ou vendida na mesma proporção, como água, luz, telefone, etc. Então, vou dar um exemplo para que vocês possam entender melhor. Em uma indústria de móveis, são produzidas por mês 250 cadeiras para a produção. É contratada mão de obra temporária, que varia de acordo com a empreitada. O pagamento é feito também por trabalho. Como essas produções exigem maior gasto de energia, quando a produção aumenta, a conta de energia sobe 40%. Esse percentual é um exemplo de custo variável. Então, podemos entender que custos representam os gastos relativos a consumo na operação. Portanto, em uma empresa comercial, apenas o custo da mercadoria vendida é considerado custo. As despesas representam os gastos que se destinam às fases de administração, de vendas e financiamentos. Então, acentuando o custo das mercadorias vendidas, os demais gastos de uma empresa comercial podem ser conceituadas como despesas. Agora, a Larissa vai falar um pouco sobre o preço de venda.
Boa tarde, meu nome é Larissa, eu vou falar sobre o preço de venda. O preço de venda a formação do preço de venda é uma das tarefas mais importantes para o negócio. Ela garante que o empreendimento seja lucrativo, cubra os custos e, do mesmo tempo, seja competitivo. Da mesma forma que um preço baixo pode fazer mal ao negócio, um preço muito alto também pode fazer com que não venda o produto. A definição sobre o que será cobrado não poderá acontecer por meio de tentativas e erro. É necessário empregar métodos corretos para que assim obtenha um preço justo a qual trará lucro. É importante ressaltar e levar em consideração dois ambientes muito importantes quando se fala do preço de venda, que é o ambiente externo, que é a concorrência, e o ambiente interno, que são os custos. O preço de venda é o valor que deverá cobrir o custo direto, que é aluguel e salário, e o custo variável, que é água, luz e telefone. Agora eu vou falar um pouco sobre objetivos da fixação do preço de venda. A penetração no mercado é quando a empresa estabelece o preço com o intuito de conseguir a participação no mercado. Selecionar o mercado é quando a empresa estabelece o preço visando atingir segmentos específicos no mercado. A pronta recuperação de caixa. Neste caso, o preço é estabelecido quando a empresa tem dificuldade financeira e aí coloca um preço para que tenha um retorno mais rápido do caixa. Promover linhas de produtos. Neste caso, o preço é usado com o intuito de promover a venda de todos os produtos de uma determinada linha e eliminar a concorrência. Quando o preço é estabelecido com o propósito de eliminação da concorrência, ou seja, ele é colocado um valor abaixo do mesmo produto que a concorrência vende. Agora eu vou passar a palavra para a Joyce, que vai falar sobre o markup e fazer a finalização do trabalho. Boa tarde, meu nome é Joyce e eu vou falar um pouco sobre o que é o markup. O markup é um índice aplicado sobre o custo de um produto para obter o preço de venda. Com ele, chegará a um valor que cobre todos os outros gastos, tanto fixo quanto variável, para a produção do item vendido e assim garantindo uma margem de lucro desejada. Aqui a gente tem algumas taxas para fazer o cálculo do markup: o ICMS, comissão de vendas, despesas financeiras e o lucro desejado. Como calcular o markup? Primeiro a gente pega as despesas operacionais e a gente coloca um lucro que a gente deseja em cima daquele produto. Eu vou falar um exemplo. Supondo que o markup deu 45 centavos em um produto que custa R$ 37,00 de produção, vamos dividir o produto pelo índice do markup e assim chegaremos a um preço de venda de R$ 82,20, que dá para cobrir todos os custos que a gente teve para fazer a produção do produto. E para concluir, podemos perceber a importância da contabilidade gerencial como tomada de decisão e também para a precificação de um produto e na formação do preço de venda, no qual esse trará um faturamento necessário e um efeito direto no sucesso do negócio. A precificação tem que levar em conta muitos fatores, como os custos e despesas e a margem de lucro desejada da empresa. E também o markup, que também é um índice indispensável na hora de formar o preço de venda. E assim nós concluímos a nossa apresentação.